Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV. Este programa no qual todas as semanas nós relembramos páginas marcantes, páginas célebres por um motivo ou outro na história da nossa televisão. Nosso tema é uma novela que estava no ar há 50 anos e que infelizmente durou muito pouco, era promissora, podia fazer até um sucesso, ter uma audiência relevante, mas teve o seu fim antecipado por conta de um acontecimento muito triste. O Conde Zebra, de Sérgio Jocman. Antes de falarmos sobre a novela O Conde Zebra, eu peço a todos, como peço sempre, que quem não for inscrito ainda aqui no nosso canal, faça a sua inscrição. Já estamos aí perto de 60 mil inscritos no dia da gravação e eu espero que no dia em que o vídeo estiver no ar já tenhamos passado dessa marca. Tomara, conto com vocês, obrigado sempre. Curtam o vídeo, compartilhem com aquele noveleiro, aquela noveleira que vocês conhecem. Deixem o seu comentário e também ativem o sininho para que quando a gente publicar conteúdos novos vocês sejam avisados, tá bom? Sejam notificados. Além, claro, de toda segunda-feira, 8 da noite, nós estamos fazendo ao vivo, já são quase 20 edições, do nosso podcast Ligados na TV. Comigo, com Neuber Fischer, com Kaká Novelas, com Guilherme Mendonça, Fábio Augusto, Paulo Pacheco, enfim, falando sobre televisão, falando muito sobre novela, que é um assunto que o público do canal aqui aprecia bastante. Então eu convido a quem talvez não tenha nos assistido ainda, tá bom? Valeu, gente! O Conde Zebra, como eu disse, é uma novela escrita pelo Sérgio Jocman, que é um jornalista e dramaturgo gaúcho, já falecido, né? E estreou na TV Tupi, na faixa de 8h30 da noite, em 8 de novembro de 1973. Essa novela era dirigida por um pioneiro, um veterano da televisão já àquela altura, Luiz Galon, que também, salvo erro da minha parte, já é falecido, né? E tinha como protagonista uma figura muito conhecida dos espectadores da própria TV Tupi, onde havia participado da série, né, Dom Camilo e os Cabeludos, recentemente ali na época da novela, né? E também por apresentar nos fins de semana um programa no qual ele cozinhava, que era o Zelone Forno e Fogão, Otelo Zelone. Muito famoso também, claro, porque havia feito por vários anos na TV Record Família Trapo, com Ronaldo Golias, com Renata Fronze, Jô Soares, Cidinha Campos, enfim, um programa de muito sucesso, semanal. E o Conde Zebra era justamente o nome do personagem do Otelo Zelone, que se chamava Vitório Testada. Ou Testardo, enfim, né, as fontes divergem um pouco nisso, mas o Vitório era um homem humilde, que trabalhava na feira, né, batalhava ali no seu dia a dia, tinha uma namorada que vendia flores, uma moça também humilde que gostava muito dele, chamada Sincerina, que era a personagem da Rutineia de Moraes. E a vida dele podia mudar só se ele ganhasse na loteria. É a situação de muitas pessoas, né? Da maioria das pessoas até eu diria. E ele apostava na loteria esportiva. Naquela época, a grande jogada de você apostar numa loteria para ganhar, enfim, era a loteria esportiva. E o Vitório um dia sonha com uma santa que diz para ele jogar. São 13 jogos, né, na loteria esportiva, isso vale até hoje. E as 13 apostas que ele deve fazer são 13 zebras. Que você não apostaria 13 zebras em condições normais, né? Sempre tem um favorito que ganha, ou há um empate, enfim, né? Mas a santa diz, olha, joga em 13 zebras que você vai ganhar na loteria. Pode confiar, né? Digamos assim. E ele fica com aquilo na cabeça, mas a santa me falou que eu tenho que me jogar nas 13 zebras, que aí eu ganho. Ele falava com sotaque italiano, né? E joga, ganha. Ganha o maior prêmio possível da loteria esportiva naquele momento, que seriam, segundo a história da novela, né? 22.222.222 cruzeiros e 22 centavos.
O Vitório, então, tem a sua vida plenamente modificada, porque aquele dinheiro era muito dinheiro, né? 22 milhões, era muito dinheiro. Para você ter uma ideia, Pecado Capital, da Jeanette Claire, que foi feita no final de 75, né? A estreia da novela ocorreu 2 anos depois de O Conde Zebra. Tinha um taxista que enriquecia, né? Tinha uma fortuna que caía do céu ali, entre aspas, né? no banco do carro dele, que era o Francisco Coco, o Carlão. Ele achava 800 mil cruzeiros. E já era, contando inflação e tudo mais, já era um valor significativo, né? Ou ainda era um valor significativo. Então você imagina a pessoa que ganha 22 milhões, e 2 anos antes, né? Pois bem, o Vitório, ele tem uma irmã que vive doente, ou acha que vive doente, é hipocondríaca, né? A Dolorosa, que é a personagem da Yara Lins, que é casada com um aproveitador, um inútil, um vagabundo, o Hipócrito, que é o Alceu Nunes, que interpreta. Eles têm uma filha, salvo erro meu, é filha deles, né? A sobrinha do Vitório, a Falseta, o nome já diz tudo, né? Que é a Teresa Teller. E para ajudar a administrar a fortuna, e ele, enfim, ele precisa de uma ajuda para comprar imóveis, para aplicar o seu dinheiro, etc., ele contrata os serviços de um advogado, doutor honorário, que é o Renato Consorte. Renato Consorte, seu Chalita de Tieta. Né? Teresa Teller, para quem viu Bambolê recentemente, ela fez várias novelas em várias emissoras, né? Mas recentemente ela esteve em Bambolê como uma cliente da Marta, a Suzana Vieira, né? Ela ia na casa dessa cliente vender os cosméticos dela, as coisas que ela tinha de novidade, até enriquecer, né, e começar a trabalhar com joias, enfim. A vida do Vitório se transforma de uma tal maneira que ele tem que lidar com uma coisa de o dinheiro eventualmente subir a cabeça dele, né? É necessário lutar contra isso, já que ele é uma pessoa de alma pura, um bom homem, né? Trabalhador, honesto, humilde, sempre foi, pelo menos até ali, né? Tem que lidar com o assédio de pessoas que se aproximam dele, até às vezes detestando essa circunstância, porque tem preconceito pela origem pobre do Vitório, mas por conta do grande dinheiro que ele tem a partir dali, né? Os aproveitadores, pessoas que são os chupins, querem o dinheiro dele. E, claro, em meio a isso existe uma batalha pessoal dele e da Sincerina para que o amor deles, que sempre foi tão sincero e baseado em condições de pobreza mesmo, né? Não se perca, não se desvaneça diante de um Vitório que, quem sabe, pode se transformar em outra coisa. E o primeiro indício de que ele pode perder essa pureza d'alma até, é o fato de que, para combinar, levado pelas circunstâncias, né, para combinar com esse novo status que ele adquire ao ficar tão rico, ele torna-se, através de um título que é adquirido, né, o Dom Vespasiano Testarda, e deixa o Vitório de lado, quer ser chamado de Dom Vespasiano. Né? Alguns poucos trechos que existem do Conde Zebra que sobreviveram aos incêndios, aos fechamentos de emissoras, ao descaso, às intempéries e tudo mais, mostram o Renato Consorte, né, o doutor honorário, Dom Vespasiano. Então, vamos dizer assim, tem uma comprovação disso, né? E nesses mesmos trechos nós podemos ver a atuação de outro ator que esteve na novela, o Dante Rui, que faz um adulador, né, do Vitório, ou do Dom Vespasiano, como queira, né? Ele se agarra nas pernas dele e fala: escuta, você não me empresta dinheiro, não me arranja dinheiro para comprar uma casa. Aí, a novela é baseada em humor, né? A proposta desse horário na TV Tupi, na ocasião, era humor, uma irreverência. O Conde Zebra entrou em substituição a uma novela que atravessou o ano de 1973, que foi A Volta de Beto Rockefeller, do Braulio Pedroso, né? Então, por aí você tira que a emissora realmente queria apostar numa proposta diferente que enfrentava naquela faixa a novela das 8, em geral, da Jeanette Claire, na TV Globo, né? Na ocasião, inclusive, estava no ar uma dela, O Semideus. E o Dante Rui, ali agarrado na perna do Otelo Zeloni, né? E ele fala: não, 100 mil cruzeiros só você me arranja, 100 mil. Ele fala: não, mas o problema não é 100 mil, entendeu? 100 mil, 200 mil, 500 mil. O problema não é o dinheiro eu tenho. Dinheiro é para isso pouco, entende?
Mas acontece que você tem que ver que... E a amizade, entendeu? E as coisas que a gente tem que considerar de verdade, que o dinheiro, que dinheiro, entendeu? As pessoas dão muito valor a dinheiro, aí vem o outro na rua, ele começa a enrolar o cara, entendeu? Vem o outro na rua e fala assim, me dá um cunhado, queria tanto um cunhado, não tenho um cunhado, né? Pega um cunhado aqui, tó pra você. Não é assim, a pessoa quer e a gente dá, entendeu? É nessa base, né? 100 mil. O que é 100 mil para quem ganhou na loteria 22 milhões? Não tem nada de ser né? Você não quer compreender. Para de me mexer, para! Ora, eu nunca vi homem pegar shows, obrigado. Não é por causa do dinheiro que eu não... Ele é safo, né, o Vitório. Ele não é um abobado, como tem gente que pensa, por ele ser um feirante e ser humilde, né? Enfim. Infelizmente, o Conde Zebra, que começou com um resultado promissor, podia vingar, né? Podia dar certo e estabelecer de fato aquele horário para propostas como essa, foi encerrada abruptamente, porque o Otello Zeloni, ao longo das gravações da novela, ele já havia se queixado de dores de cabeça, de desconfortos muito sérios, enfim, e ele acabou tendo que ser internado na época do Natal de 1973, quando a novela tinha 1 mês e meio para 2 meses de exibição. Dessa internação, em menos de 24 horas, salvo engano da minha parte, o Zeloni morreu. Ele tinha só 52 anos de idade na época e, infelizmente, faleceu, por conta desse problema na cabeça que ele teve, um problema de ordem cerebral, mas fisicamente, né? Então, com a perda do seu protagonista, a partir do qual a história toda era pensada pelo Sérgio Jockman, né? O nome da novela, veja bem, O Conde Zebra, infelizmente, apesar de, segundo o autor, a TV Tupi ter desejado prosseguir com a novela, não houve condições para isso. Isso foi argumentado, enfim, né? E o Conde Zebra teve o seu último capítulo levado ao ar, não o desfecho da história, né? Mas, enfim, não exatamente o desfecho que o Jockman gostaria, né? Mas a última exibição da novela ocorreu no dia 28 de dezembro de 1973. Então foram menos de 2 meses no ar. Uma pena que tenha sido tão curta e pelas circunstâncias que motivaram a novela ser tão curta, né? A morte do seu protagonista, o Otello Zeloni. No elenco também nós podemos citar Older Casarré, Lilian Fernandes, Flamínio Fávero, né? E Sebastião Campos também. E, infelizmente, o Conde Zebra é muito lembrada, muito mais por essa perda do Otello Zeloni, que fez com que a novela deixasse de ser exibida, do que propriamente por itens da sua história, pelo sucesso ou pelo fracasso, enfim, né? As novelas, infelizmente, deem certo ou não, quando acontece uma coisa dessas, a novela realmente fica marcada, né, pela morte do ator. E é uma pena. Zeloni, um ídolo da televisão, também do teatro, né, fez muito sucesso como Edisto Guirotto no começo dos anos 60 em Os Ossos do Barão, do Jorge Andrade. E, curiosamente, falamos de Os Ossos do Barão recentemente aqui no TBT da TV, né? Se você não viu, procure que está fácil de encontrar. Caso o Otello Zeloni tivesse pego o papel de Edisto Guirotto na novela da TV Globo também, como muita gente reclamou que o Lima Duarte ia fazer, não tinha nada a ver, quem tinha que fazer era o Otello Zeloni, etc., a novela possivelmente teria saído do ar também, ou outro ator teria entrado no papel do Edisto, né? Porque Os Ossos do Barão estreou em outubro de 1973, um pouquinho antes, né? 1 mês antes do Conde Zebra, e cumpriu a sua trajetória até março, abril de 74. Então teria perdido Os Ossos do Barão, o seu protagonista, um deles, né? Caso Zeloni tivesse repetido o seu papel dos palcos. TBT da TV na próxima semana está de volta. Obrigado pela sua audiência, um abraço.